Você acha que a Terceira Guerra Mundial será como as anteriores e que estará seguro onde está? Esqueça as imagens de cidades destruídas e civis famintos das últimas guerras mundiais. Agora a destruição será mais rápida, global e pessoal. Ninguém está fora de alcance. O que definiria uma Terceira Guerra Mundial? As duas primeiras guerras mundiais foram fáceis de identificar, pois os blocos de potências estavam claramente opostos. Hoje vivemos sem as antigas estruturas de poder que dominaram a política por séculos. Mesmo com um mundo mais unificado, isso não garante mais segurança. Os possíveis causadores da Terceira Guerra Mundial possuem armas e capacidades que as potências da Primeira e Segunda Guerras só podiam sonhar. Antes de explicarmos como tudo piora após a Terceira Guerra Mundial, qual seria um cenário realista para esse provável último grande conflito da humanidade? O autoritarismo cresce globalmente, não apenas porque as pessoas decidiram querer reis novamente. China, Rússia e Irã atacam a ordem mundial liberal usando tecnologia da informação para tentar destruí-la. Desde propaganda alimentada por inteligência artificial, criada para provocar caos político, até países comprando influenciadores abertamente, como o papel da Rússia no escândalo da mídia Tenet. Se você passa algum tempo online, já está na linha de frente da Terceira Guerra Mundial. Antes, as democracias usavam a mídia como ferramenta de libertação contra o controle soviético mundial. Hoje, antigas ameaças usam essas ferramentas para minar nossas democracias. Não é teoria da conspiração dizer que Rússia, China e Irã estão alinhados para desfazer a ordem global em benefício próprio. Estados autoritários precisam alterar o status quo global para garantir a sobrevivência de seus regimes. Nada é mais perigoso para um ditador do que a democracia. A Rússia lançou propaganda e sabotagem contra Estados Unidos da América e Europa, enquanto a China se prepara para atacar Taiwan, uma democracia próxima de sua costa. O Irã, por sua vez, alimentou uma propaganda global atacando Israel, os Estados Unidos e a Europa para deslegitimá-los politicamente. Fica fácil perceber, então, como a Terceira Guerra Mundial teria esse bloco de potências alinhadas mais por necessidade do que por qualquer solidariedade real entre si contra a ordem mundial liberal. Na Europa, o conflito na Ucrânia se estende à Polônia e aos países bálticos. A Rússia mobiliza totalmente seus cidadãos 6 meses antes da guerra, aumentando suas forças armadas com 2 milhões de recrutas. Sem perspectivas de combate terrestre na Ásia, a China envia muitos equipamentos militares e tropas do Exército de Libertação Popular, incluindo tanques e infantaria, para a Rússia. Na Bielorrússia, inicia-se uma campanha de recrutamento para igualar a Rússia, e novos regimentos são formados com equipamento chinês. A Europa, sem conseguir igualar a produção de guerra da Rússia após 3 anos e meio de conflito na Ucrânia, é surpreendida. A economia da Rússia já está mobilizada para a guerra no nosso mundo real, dando-lhe uma vantagem significativa na produção, apesar de seu tamanho menor em comparação com a Europa. Ativistas de extrema-direita financiados pela Rússia causam caos político e dificultam a resposta à ameaça. Alguns países, como Eslováquia e Hungria, recusam-se abertamente a participar no rearmamento europeu e usam sua posição dentro da União Europeia para causar o máximo de caos legislativo possível. Sem uma ação política drástica, a presença contínua deles nas estruturas de poder da União Europeia e da OTAN paralisa a resposta à ameaça russa. Na Ásia, os chineses fazem uma incursão alegando estabilizar o governo, que enfrenta uma guerra civil. Em meses, tropas, navios e aviões chineses ocupam bases recém-construídas no país. Isso dá à China acesso ao Oceano Índico e rompe o cerco da primeira cadeia de ilhas pela primeira vez na história. Isso dificulta o esforço dos Estados Unidos da América para conter a agressão chinesa no Pacífico. Um golpe político apoiado pela China no Vietnã não transforma o país em estado fantoche, mas rompe as relações recém-aquecidas entre Vietnã e Estados Unidos da América. Fabricantes chineses de drones e armas abrem fábricas na Mongólia, elevando rapidamente a produção anual para milhões de unidades a custo muito baixo. Camboja e Índia, aliados da China, recrutam soldados para lutar sob comando chinês ou russo. Enquanto isso, a Tailândia mantém uma política externa equilibrada até que usurpadores apoiados pela China
mudam a lealdade do governo dos Estados Unidos da América para a China. Tanto a Índia quanto a Tailândia vão contribuir com seu poder de manufatura para o esforço de guerra iminente, mas, mais importante ainda, vão fornecer algo ainda mais difícil de substituir: milhões de novos recrutas. Na África, a influência da Rússia e da China cresceu por dois fatores reais. Há uma negligência histórica da África como potência econômica e política em ascensão pela ordem mundial ocidental. Mesmo estando próximos, europeus mostraram pouco interesse na África nos últimos 20 anos, deixando muita influência para a Rússia e China. Em segundo lugar, o cancelamento dos programas de ajuda americana destruiu a maior ferramenta de soft power e influência dos Estados Unidos no continente. O cancelamento abrupto gerou má vontade contra os Estados Unidos da América e permitiu que a ajuda chinesa os substituísse, fortalecendo o domínio da China na África. Isso é um desastre tático. A África está se tornando uma potência manufatureira e tem a população que mais cresce no mundo. Isso coloca dezenas de milhões de recrutas dentro da esfera de influência da China e da Rússia. No mundo real, já vemos a Rússia recrutando milhares de africanos para lutar na guerra na Ucrânia. Na preparação para a Terceira Guerra Mundial, o recrutamento cresce para garantir dezenas de milhares de novos soldados mensais, a maioria destinada aos campos de batalha na Europa. Antes da guerra, a ordem mundial liberal tem vantagem tecnológica, mas é superada pela força bruta de trabalho. A violência inicia com um ataque russo e bielorrusso pelo corredor de Suvovki, entre a Bielorrússia e Kaliningrado. Isso corta rotas terrestres da OTAN para os Bálticos, mas a entrada da Suécia e Finlândia mantém corredores marítimos e aéreos viáveis. Mesmo assim, os Bálticos são rapidamente dominados, resultando na morte e captura de milhares de soldados da OTAN em menor número nesses países. A China, para ganhar tempo, não ataca, mas envia o Exército de Libertação Popular para substituir tropas russas na Ucrânia. Soldados chineses e norte-coreanos invadem a Ucrânia, sufocando a resistência local. Tecnicamente, isso não é visto como ato de guerra contra a Europa, deixando a União Europeia presa em disputas internas sobre como responder à China. No Pacífico, a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul com artilharia e escaramuças na zona desmilitarizada com infantaria e blindados. Isso basta para prender as forças dos Estados Unidos da América e da República da Coreia na península, mas a Coreia do Norte não tenta invadir o Sul. Ela utiliza seu vasto arsenal de artilharia de longo alcance para devastar a zona desmilitarizada e até o interior de Seul. A capital sul-coreana está em chamas, com dezenas de milhares de mortos. Submarinos chineses no Índico atacam e destroem a marinha indiana. Enquanto isso, um ataque preventivo de mísseis contra portos e bases aéreas dos Estados Unidos da América, Japão e Austrália dificulta a resposta militar dos aliados. Centenas de aeronaves e dezenas de navios são perdidos no ataque inicial, perdas difíceis de substituir pelos aliados. Os Estados Unidos já estão muito atrasados na produção de navios de guerra em tempos de paz. Não há como repor as perdas de guerra rápido o bastante para usá-las em combate. Com muitos recrutas do sul da Ásia e África e o aumento de drones baratos, o Ocidente terá que usar armas nucleares táticas em poucos meses de guerra. A aliança sino-russa reage igual. Nenhum dos lados usa armas nucleares estratégicas. Eles não precisam, o mundo já está desmoronando. A guerra vira um atoleiro sustentado por armas descartáveis e baratas como drones. A violência enfraquece todos os exércitos regulares. No mundo real, em um ano de combate intenso contra a força equivalente, os Estados Unidos da América usariam principalmente caminhões blindados improvisados, como veículos de combate terrestre. Hordas de tanques de última geração se tornam carcaças enferrujadas, destruídas por 10.000 drones movidos por inteligência artificial. No mar, superporta-aviões também são afundados por enxames de mísseis e drones. Enxames de drones invadem bases aéreas, parecendo grandes bandos migratórios de pássaros. A produção crescente de drones de combate supera rapidamente as tentativas dos exércitos de se defender. Nem armas a laser de disparo rápido estão sendo adotadas rapidamente, nem conseguem destruir muitos drones baratos antes de serem sobrecarregadas. Sistemas de defesa milionários tornam-se alvos de enxames de milhares de drones.
Enxames de drones eventualmente atingem cidades e centros industriais. A tática ucraniana de empregar drones de longo alcance contra a indústria russa é agora replicada em larga escala mundialmente. Cada interceptador de míssil custa mais de $1 milhão, valor suficiente para construir 3 ou 4 drones de longo alcance. O combate se transforma em assaltos de infantaria na escala da Primeira Guerra Mundial, e aqui a aliança sino-russa leva vantagem devido à quantidade pura de soldados. O controle deles sobre os governos africanos limita a indignação pública. Enquanto isso, as potências democráticas são inerentemente extremamente avessas a baixas, o que afeta seriamente o moral de guerra. O Ocidente é o primeiro a usar armas nucleares táticas, além de guerra química e biológica, flertando com o uso total de armas nucleares. As forças sino-russas reagem de forma semelhante, mas o Ocidente mantém vantagem e barra o avanço perto da fronteira alemã. No Pacífico, nuvens de gás venenoso e agentes biológicos sufocam a Coreia do Sul, matando milhões de civis do norte e sul. Em várias áreas, o combate é inviável por conta da contaminação. Uma das maiores economias do mundo é levada à ruína. As forças navais e aéreas da China sofrem perdas tão pesadas que a conquista de Taiwan se torna impossível. A força de foguetes do Exército de Libertação Popular aumenta a produção de mísseis em novas instalações na Tailândia, Mianmar, Camboja e Mongólia. Ela ataca à distância as forças dos Estados Unidos da América e bombardeia cidades e indústrias do Japão. Os Estados Unidos da América e aliados não acompanham a produção chinesa e a Guerra do Pacífico logo vira um conflito de mísseis, sem objetivo político além de destruir a indústria dos dois lados. Quando a guerra finalmente termina, é porque ambos os lados estão simplesmente exaustos demais para continuar lutando. Não há um vencedor claro, apenas as maiores indústrias do mundo destruídas. Os Estados Unidos acham-se protegidos dos danos da guerra por 2 grandes oceanos em suas costas. O Comando Estratégico dos Estados Unidos da América afirmou que o território nacional não é mais um santuário. Ciberataques massivos paralisaram os Estados Unidos, superpotência da informação. A indústria de tecnologia da informação dos Estados Unidos da América foi rapidamente chamada para a linha de frente dessa nova guerra, com consequências catastróficas para ambos os lados. A sabotagem cibernética destruiu redes de energia e água nos Estados Unidos da América, deixando milhões expostos ao calor, frio e sem água potável. Jovens, idosos e vulneráveis foram os mais afetados, e a guerra cibernética reduziu a economia dos Estados Unidos em 15%. Depois vêm os ataques cinéticos, realizados por mísseis balísticos de longo alcance e armas hipersônicas. A costa oeste é a mais afetada, com usinas de energia, represas, viadutos e sedes de grandes empresas dos Estados Unidos sendo todos alvos. A iniciativa Cúpula Dourada americana ainda levará anos para oferecer proteção, e os sistemas de defesa aérea nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América são insuficientes e dispersos. Operadores de baterias Patriot estão entre as vagas mais buscadas por recrutadores do Exército dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estão no limite, com violência crescente devido a divisões políticas. Não é suficiente para romper a União, mas os recursos dos Estados Unidos da América, já no limite, ficam ainda mais pressionados ao conter a violência crescente. Os Estados Unidos entram em um período de intensa violência política, do tipo que, em nosso mundo real, convidaria uma intervenção estrangeira de manutenção da paz, paralisando o governo. Em poucos anos, a União pode se dividir em 2 nações independentes, uma na costa do Pacífico e outra na costa leste. A perda das 2 regiões mais importantes economicamente fará os Estados Unidos restantes ficarem apenas um pouco acima das potências do segundo mundo em economia. Os Estados Unidos da América deixaram de ser a única superpotência mundial. Com o colapso das rotas comerciais, aumentam a violência e doenças, já que faltam medicamentos estrangeiros baratos. A indústria americana entra em colapso após anos de dependência da produção estrangeira para eletrônicos e itens essenciais. Nas décadas de 1980 e 1990, os Estados Unidos da América enriqueceram terceirizando a manufatura, mas nos anos 2030, isso virou seu calcanhar de Aquiles. A produção doméstica é praticamente inexistente e a economia não consegue competir globalmente. Milhares de CEOs ricos fogem para pastos mais verdes em outros lugares. Enquanto isso, a Ásia enfrenta turbulência.
China e aliados são há tempos o centro industrial mundial. Porém, os bombardeios dos Estados Unidos da América e o bloqueio total não só derrubaram a economia chinesa, mas também afetaram gravemente a economia global. Os preços da maioria dos bens de consumo dispararam, causando uma crise global de pobreza. Os preços dos alimentos subiram, causando fome em massa em países do segundo e terceiro mundo e crise nutricional nos do primeiro mundo. O Partido Comunista Chinês colapsa devido à convulsão social. Diversos movimentos políticos surgem e regiões passam a se declarar autônomas para lidar melhor com questões internas. A violência política surge rapidamente e uma guerra civil com vários lados explode na China Oriental. Ativistas tibetanos pela independência iniciam insurgência violenta contra forças chinesas. Eles atacam posições militares e retaliam brutalmente contra civis chineses, realocados no Tibete durante a ocupação, parte do esforço de Pequim para consolidar o controle regional. A economia indiana está em crise pela interrupção do comércio global e pela guerra cibernética mundial. Embora tenha sido poupada de grande parte da destruição física sofrida pela China, sem parceiros de exportação confiáveis, a economia indiana chega a um colapso total. Centenas de milhões de indianos são lançados de volta à pobreza da qual haviam escapado há apenas 2 gerações, causando agitação política em todo o país. O governo indiano, mais autoritário, reprime severamente as minorias religiosas, vistas como causa dos problemas. Há tentativas de criar um efeito de união nacional entre os hindus indianos, retratando todos, desde muçulmanos até budistas e até mesmo minorias cristãs, como a razão dos problemas da nação. Coreia do Norte e Coreia do Sul ficam devastadas após campanha de ataques de longo alcance e guerra química ou biológica. O Norte é mais resiliente por sua economia agrária e por seu povo já estar habituado a poucas comodidades modernas. A economia avançada da Coreia do Sul depende totalmente de uma infraestrutura tecnológica moderna que foi em grande parte destruída. Seul vira cidade fantasma e área de risco biológico com centenas de milhares de mortos. O terrorismo biológico norte-coreano atingiu grandes cidades do sul, matou milhões e derrubou governos locais. A Coreia do Norte ameaça usar armas nucleares caso o sul tente invadir para depor o regime de Kim. O Japão e a Austrália se saem melhor do que a maioria. Ataques chineses ou sabotadores destruíram infraestrutura portuária crítica, usinas de energia e parte da rede elétrica em ambos os países. As forças de autodefesa japonesas tiveram perdas na força aérea e marinha, mas conseguiram defender ilhas contestadas e até reconquistar algumas, sob controle chinês. Eles são rapidamente mobilizados para impor a lei marcial em toda a ilha, a fim de evitar as ondas de instabilidade política que varreram a maior parte do mundo. A fome, no entanto, está rapidamente se tornando uma crise, já que o Japão depende desproporcionalmente de importações de alimentos do exterior para alimentar sua população. A instabilidade política nos Estados Unidos da América prejudica as importações alimentícias do Japão. Enquanto isso, a Austrália enfrenta outra crise. Milhões de refugiados fugiram dos combates, atravessando ilhas até chegarem à Austrália. A nação cede sob o peso da imigração, dando origem ao extremismo político de extrema-direita e à xenofobia, rapidamente seguidos por atos de violência de extrema-direita contra populações não brancas. As Forças Armadas Australianas lutam para conter a violência, mas descobrem que simpatias semelhantes estão profundamente enraizadas em suas próprias fileiras e na estrutura de comando. Para evitar o colapso do governo, a Austrália aprova medidas rigorosas contra a imigração. O mundo se choca com imagens de refugiados tentando romper bloqueios navais australianos e sendo atacados e afundados pelas Forças Armadas da Austrália. A África se encontra no meio da mais violenta convulsão política que o continente já presenciou. Populações domésticas, reprimidas há muito tempo por seus governos, sentem-se encorajadas por centenas de milhares de veteranos de guerra que retornam dos campos de batalha na Europa e na Ásia. Os veteranos endurecidos pelo combate formam a espinha dorsal de uma infinidade de movimentos políticos que rapidamente se tornam violentos. Com o enfraquecimento dos regimes opressores, a raiva se espalha pelo continente. Muitos recorrem à violência, revoltados com a perda de familiares recrutados por China e Rússia, morrendo em uma guerra que não era deles.
A União Africana enfrenta desafios para se manter unida com o colapso rápido de governos nacionais. Do caos, países que resistiram ou não se alinharam à China e Rússia enfrentam escaramuças sangrentas para proteger seus territórios e conter a violência. Para os grupos terroristas, a turbulência é uma verdadeira bonança de recrutamento. Uma onda de violência tribal e terrorismo extremista religioso varre o continente, se espalhando da África para o resto do mundo. Com as estruturas e forças policiais globais severamente enfraquecidas ou já inexistentes, o mundo entra em uma era de terrorismo, enquanto ataques bem-sucedidos e de grande destaque atingem capitais ao redor do mundo. A Europa está em caos. Da Polônia à Bulgária, nações inteiras deixaram de existir como entidades independentes. A Rússia recuperou boa parte da influência perdida na Guerra Fria, mas não tem força militar para administrá-la. As nações da Europa Ocidental estão exaustas demais para reagir à reivindicação russa sobre a Europa Oriental, que é basicamente teórica. Fora da fronteira russa, esses antigos países ficaram quase sem lei, com várias facções disputando o poder. Movimentos de independência redesenham fronteiras por critérios étnicos e religiosos, gerando violência sectária, enquanto Moscou, enfraquecida, apenas observa. Aparentemente, as fronteiras da União Soviética foram em grande parte restauradas, mas Moscou não tem capacidade para administrar nada fora de suas próprias fronteiras. A Rússia enfrenta movimentos de independência em vários oblasts. A Chechênia, mais uma vez, se declara independente, mas desta vez não há tropas russas para forçá-los a voltar ao controle. O Kremlin conclui que só medidas extremas manterão a integridade da Federação Russa. Bombardeiros russos despejam toneladas de armas químicas e biológicas na Chechênia, alertando outros que busquem independência. A medida só aumenta a raiva dos que querem se separar da Federação Russa. Volgodonsk, ao sul de Volgogrado, some sob uma nuvem em cogumelo. Último aviso do Kremlin aos que buscam independência. A medida provoca indignação entre os militares, levando a uma guerra civil em grande escala. A Europa Ocidental está devastada. A Alemanha está coberta por uma névoa tóxica de agentes biológicos e químicos. Dezenas de milhões estão mortos. O coração industrial da Europa está abandonado, enquanto os alemães se juntam a ondas massivas de imigração, movendo-se cada vez mais para o oeste. A chegada rápida de refugiados sobrecarrega a França, levando a Espanha a adotar medidas rígidas e fortificar as rotas terrestres entre os dois países. Os refugiados recorrem aos barcos e surgem flotilhas inteiras em busca de segurança na Espanha, no Reino Unido, em Portugal, nos países escandinavos e até no norte da África. Marinhas do Reino Unido, Escandinávia e Espanha são obrigadas a atacar navios civis que tentam furar bloqueios navais. Europeus ricos há tempos fogem para o norte da África, usando dinheiro, influência e empresas militares privadas para enfraquecer governos locais e criar enclaves próprios. Governos africanos fracos não conseguem impedir a nova colonização e grandes áreas do norte da África tornam-se autônomas com apoio de exércitos privados. Os preços dos alimentos e produtos básicos estão subindo diariamente em todos os lugares. O mundo entra em uma era de fome em massa, reduzindo a população em 2 bilhões só no primeiro ano. Com o colapso dos governos nacionais, surgem estados libertários, corporativos e oligárquicos. Grandes corporações usam sua riqueza para tomar territórios de nações enfraquecidas e se tornam governos soberanos. A OTAN se desintegrou e a ordem mundial liberal democrática acabou. Com medo, doença e fome, o autoritarismo cresce no mundo. Corporáculos poderosas instauram tecnocracias, enquanto a tecnologia sobrevivente se torna mais valiosa do que o ouro. Elas rapidamente igualam o poder dos antigos estados do primeiro mundo, ampliando sua influência na África e Ásia a cada ano. As fronteiras nacionais são redesenhadas enquanto o mundo entra na era do Estado-corporação, com enormes exércitos corporativos, proporcionando estabilidade política e expandindo o alcance de seus governos patrocinadores para tomar recursos naturais e humanos críticos. Então, agora que você viu as consequências, é hora de encarar o que está em jogo pessoalmente. Você conseguiria sobreviver? Veja por que você não sobreviveria à Terceira Guerra Mundial ou clique neste vídeo em vez disso.